Olá, colegas telespectadores, eu sou o Ludico, o mais conhecido como o Grande, o maior de todos os tempos. Carrego comigo as virtudes da paciência, benevolência, humildade. Eu sou um sábio possuidor de um QI 198 e 30 centímetros. Ao lado de meu avatar charmoso está meu mano Cieca. Se apresente, por favor. E aí, como o Reinhardt diria, o vazio não é para quem desistiu de pensar, é porque eles pensam muito profundo que eles caem no vazio. Um pouquinho cringe, mas vamos lá. De onde você tirou isso? Da novel The Demon Peace Going to the Academy. Esse aqui é um top 10, certo? Como vocês estão vendo no título. E a gente vai apresentar obras de manhwa, certo? Que é mangá coreano. Aqui a gente tem um top 10 de mangás que você deveria ler. Vou começar aqui pelo 10º, de forma decrescente. Lembrando que não é do melhor para o pior, e sim uma lista, certo? O 10º da lista aqui é o Path of the Shaman, ou Shaman of Magnanimous Spirit. A obra atualmente tem cerca de 96 capítulos, eu li 81. A obra começa com o protagonista no seu leito de morte, e antes dele morrer, o discípulo dele trouxe a erva da imortalidade. Essa erva da imortalidade, tecnicamente, tinha os poderes de fazer ele sobreviver a esse infortúnio da morte, certo? E no seu leito de morte, o discípulo dele chegou e apresentou a erva da imortalidade para ele. O protagonista iria morrer no seu leito de morte e seu discípulo chegou e trouxe a erva da imortalidade. Ele reencarnou X tempo no futuro e a história conta a sua jornada na seita, em que ele era culpado pela desgraça dela. Mas ele acabou reencarnando como discípulo e a história conta como ele, apesar de ser um mau caráter, se redime ao mesmo tempo que corrompe os xamãs do templo. A arte desse mangá é perfeita, saca? Não é um estilo que nem Vagabond ou um estilo feio, sacas? Marshall Pig. Marshall Pig. Mas é uma arte que é agradável, não é dolorida de se ler, saca? E o escalonamento de poder dessa obra não é rushado, é progressivo e eu gosto que ele se mantém firme, certo? Não é que nem os mangás Xianxia que no primeiro capítulo o personagem tava sofrendo para lidar com um rato ou com um goblin. E no segundo capítulo ele já tá destruindo deuses, demônios, tá ligado? Um bagulho meio cabuloso assim. Eu acho que o protagonista, o Mac, né? Eu acho que ele tem uma personalidade que me atrai, certo? Ele tem uma personalidade egoísta, não é um protagonista bonzinho que nem os mangá shonen japonês, ou ele é muito maligno, assim, que nem nos mangás chinês de artes marciais. Eu acho que ele, do jeito que ele é, sendo uma pessoa justa, mas não cruel, e não é alguém bobão, sacas? Eu acho que é perfeito do jeito que é. Tipo, não me atrai esse tipo de coisa nos mangás japoneses. Já li esse mangá. E, bom, como você falou, a personalidade dele, eu diria que ele é o famoso protagonista cafajeste. Como Ele assim? é aquele estilão, porra, eu tô na minha, vou fazer o que é meu pra mim. E se isso afetar alguém de fora, é o famoso Peter Parker, quem disse que isso é problema meu. Mas ele também não é totalmente injusto. Ele não vai tipo, tô vendo alguém sendo atacado, não vou salvar. Ele salva, ele só pede dinheiro depois. Famoso cafajeste. Okay. Eu gosto dele, é estiloso. Indo pro nome da lista, Infinity Mage, que tem atualmente 39 capítulos e eu li todos eles. Bom, ele tá lançando recentemente, começou há pouco tempo, acho que há 3 meses, na verdade eu acho que mais. Bom, é mais, um pouquinho ele mais. conta de Shirone. Bom, Shirone foi, quando criança, colocado em um estábulo de uma família de caçadores. E o pai, que não poderia ter filhos, adotou essa criança. E a mãe, durante o período da infância dele, ensinou muito sobre livros. E ele acabou ficando muito inteligente. E ele se interessou por algo muito peculiar, que ele leu em alguns livros, que era a magia. Ele ficou muito curioso e ele queria saber como fazer magia. E um dia, quando ele foi com o pai para a cidade, ele acabou fazendo o que crianças fazem, fazendo bosta,
andando pela cidade inteira. E, por coincidência, ele passou perto de um lugar onde estavam falando sobre magia. E a pessoa que estava falando sobre magia falou pra ele ir lá. E ele explicou sobre a magia, mas tinha um pequeno problema. Magia é algo que apenas os nobres podem aprender. E, bom, depois de muitos acontecimentos, ele é convidado para trabalhar para o nobre. E com o seu sonho de aprender magia, ele aceita. E o resto da história, bom, o melhor é vocês lerem. Eu gosto dessa história porque o protagonista ele é carismático. Eu acho ele, além de bonito, ele é carismático. A arte é muito boa. E o jeito que eles abordam magia também é interessante. O protagonista ele é alguém bastante inteligente. Quando ele bota pra falar algo que ele pensa, não é tipo, eu acredito nisso porque é isso e ponto. Como o protagonista Shounen fala, tipo, esse é meu jeito ninja, foda-se. Ele dá argumentos, ele fala sobre. Eu acho bastante interessante. Eu já li a novel desse mangá que você tá falando aí, e a novel, ela é semelhante ao mangá. E eu acredito que, se adaptando da maneira que eles estão adaptando o mangá, ainda vai sobressair muito ainda sobre a novel, porque a arte mangá é mais fácil de ler do que uma novel. E é mais rápido também, é mais fácil. Sim, uma nova eles vão explicar uma mesa, como ela é, a aparência, a cor, os olhos do protagonista, a cor, o chão, a sensação que ele teve. No mangá você simplesmente vai ver isso com os olhos, então ponto. Sim. E principalmente o que acontece nesse mangá é que o protagonista, velho, ele não é um cara bobão, velho, que nem eu falei pra você do mangá japonês, shonen, certo? Isso atrai bastante nele, porque ele não é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa justa e normal, que nem eu e você. Não... Mais abrangente. Tá. As principais coisas que eu sei desse mangá é o que eu li na novel, então eu não vou entrar muito em detalhe sobre o que é isso, mas... Eu li o último capítulo desse mangá ontem e, meu Deus, nossa, meu Deus. Eu bati palma, em pé, dentro do meu curso. Pô, o último desse mangá, mano, é ele lá fugindo, né? Fugindo Sim, não, aparece aquilo. A última estágio daquilo. Sei, não, parece aquilo lá, tá ligado? Não, aquele bagulho lá. Aquilo lá, ele é... Nossa, viado. Aquilo lá é muito pica, mano, caralho. Que pau. Porque eu tava realmente incomodado com aquela magia que ele tava usando, porque eu tava discutindo com um amigo meu, falando que aquilo não é aquilo que ele chama. Porque, porra, em tese, eu vou falar sobre Cara, uma coisa que me incomoda desse mangá, velho, é se baseia em lançamento semanal, lançamento mensal, eu acho. Não sei, eu não tenho certeza. Mas eu só sei que demora pra caralho, velho. Parece que a editora não tá trabalhando, tá ligado? Isso me incomoda bastante nesse mangá, velho. Do capítulo 38 pro 39 foi exatamente uma semana. Não, negativo. Foi um mêsinho, cara. O mangá começou ano passado, tá ligado? No finalzinho do ano passado e até hoje só tem 40 capítulos, tá ligado? Tipo, tá demorando um pouquinho, tá ligado? Eu sou da época de Memorize, então... Quantos capítulos você leu desse mangá, Saika? 39, li tudo. 39, eu falei no início do negócio. Ah. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre ele? Se tivesse eu e ele sozinho numa sala, a gente fazia amor. Agora é o 8º, né? Aham. Tá. Villain Unrivaled, ou The Villainous Warrior, se você quiser pesquisar, né? O mangá tem atualmente cerca de 50 capítulos, eu li 34. A história começa da seguinte maneira. O protagonista acordou em um romance de artes marciais que ele havia escrito há algum tempo atrás. Mas o personagem que ele possuía era um perdulário, saca? Um esbanjador, um gastador nato. Esse mangá, ele reencarnou em uma seita demoníaca, como um quarto jovem mestre dela. Mas como estava acontecendo competição acirrada para ver quem se tornaria o líder da seita demoníaca, ele acabou tendo que se fortalecer. Ele não poderia só continuar o papel de perdulário que ele estava tomando para sobreviver a esse conflito que ele estava tendo na seita. E a história acompanha ele, né?
Acompanha ele se sobressaindo sobre os conflitos que ele está sendo confrontado com. A arte desse mangá, vamos ser justos, é boa, não é ruim. Se você for comparar com algum mangá, sei lá, por exemplo, de arte marcial Peak, você vai notar que tem uma diferença bem grande. E eu acho que o uso de 3D hoje em dia tá melhorando muito rápido, cara, com a inteligência artificial e tal. Então a gente pode perceber que no futuro a gente vai ter mais mangás com uma arte desse nível. O escalonamento de poder desse mangá, ele é progressivo, ele não é assim de maneira muito acentuada, muito rápida. Acontece de maneira natural e espontânea. Claro que de vez em quando ele vai cair de algum lugar e vai ficar milionário, ou vai matar um monstro e vai conseguir ficar mais forte, tá ligado? Uns bagulho de encontro fortuito. Mas até isso aí é normal em mangás desse gênero. Eu acho que o protagonista, ele é uma pessoa que, convenhamos, não é maligna. Falta esse tipo de protagonista em mangá coreano. As pessoas normalmente preferem um protagonista que não é maléfico por ser maléfico, que tem um motivo por trás. E pessoalmente esse tipo de protagonista que mais me atrai, porque não é algo que não seja natural, certo? Bom, no geral eu gosto dele. Você conhece esse mangá? Você gostaria de falar algo sobre alguma coisa sobre ele, Saika? Esse mangá, eu conheço a capa dele, mas ler ele não. Mas eu tenho um amigo que leu. Eu tava conversando com ele sobre. E quando falou isso, ele só me disse uma coisa: cabelo vermelho. Ele não me explicou muito sobre. Sim, ele tem um style, tá ligado, que chama atenção mesmo. Ultimamente tem tido muito lugar de cabelo vermelho. Bom, agora pro sétimo, eu tenho Prince Return 10,000 Years Later. Bom, diferente de tudo que foi falado até agora, esse cara é mau. Bom, ele tá fazendo bem, mas você sente na arte, toda vez que dá um close no sorriso dele, você sente o maligno. Bom, a história conta sobre Yang-Hu. Ele tava andando na rua um dia e sem querer caiu no inferno. Quem nunca? Bom, Quem nunca, né? Não, outro dia, tá ligado? Eu tava andando na rua sem querer, tropecei no bueiro, bati a cabeça e acordei no inferno, no colo do capeta, tá ligado? Do nada. Também. Quando ele vai para o inferno, ele tenta sobreviver lá. E depois de 10 mil anos, ele acaba virando o líder de lá. Bom, quando ele vira o líder, louva ele, pá. Só que ele tá cansado. Porque ele tá cansado de ter que comer carne de monstro, que ele não pode nem comer aquele arrozinho famoso. E ele tá cansado, ele quer ver uma outra pessoa, ele quer ter um romance. Porque a única pessoa que gosta dele no inferno é uma demônio que tem tentáculos, milhões de dentes e... Ó, o rolê ele consegue voltar usando um sistema chamado Sistema Gaia. Só que, quando ele faz isso, ele acaba perdendo parte dos seus poderes. Quando ele perde, ele acaba no mundo humano, mesmo mais fraco, e ele percebe que o mundo humano tá diferente. Tem monstros no mundo, o que não tinha antes dele voltar. E ele escuta o barulho de alguém gritando, e ele vai correndo. Não pra salvar ela, porque... meu Deus, eu tenho que salvar porque é o certo a se fazer. Não, é só que ele quer muito ver uma outra pessoa. Ele vai lá e salva. E ele percebe que é uma mulher. E a primeira coisa que ele fala quando olha nos olhos daquela mulher é: por favor, se case comigo. Bom, não tenho muito o que falar sobre esse mangá porque eu nunca li esse negócio. E eu provavelmente não leria, tá ligado? A sinopse que você me deu não me chamou muita atenção, tá ligado? E não me atraiu. Eu gosto de um mangá que tipo tem um escalonamento de poder, saca? Que é luta, um bagulho mais específico. Eu não gosto desse tipo de mangá. E tem certa luta. O rolê, ele não começa fortão, ele tá fraco. Por Não, causa eu do, entendo, pô. É um tipo de coisa que é comum nos mangás, saca? Um protagonista perder os poderes pra ter uma explicação razoável por que ele tá sofrendo tanto, né? Pro noob, Sim. tá ligado? Mas, ok. Não, tipo assim, ele não tá forte como ele era antes, mas ele também não tá, tipo, vou bater em todo mundo. Ok, ele bate muita gente. E o que me diverte é a malícia quando ele luta.
Entendi o que você tá querendo dizer. Tipo, quando ele tá usando de maneiras não convencionais pra ganhar uma luta, certo? Tipo, estratégia e tal. Um exemplo tem um momento onde pessoas estão tentando causar o mal a ele. Como sempre, dentro de uma dungeon. Ele usando as habilidades dele, ele fica invisível, ele fica sem som nenhum, porque os inimigos eles sentem a presença do inimigo pelo som. E aí, quando ele tá sem som, os caras ficam, cadê ele? Então ele usa o outro domínio dele, que é de amplificar o som dele. E ele grita tão alto que a orelha de todos os inimigos dele começa a sangrar, e os inimigos vão pra cima deles. E tipo, eles começam a pedir socorro e ele só fica lá, observando com um sorriso maligno, maravilhoso. O que me interessa é a maldade nele. Ele é bom, ele não tá tipo matando pessoas sem motivo. Ele é reação. Alguém faz algo com ele, ele devolve. Mas a crueldade no que ele faz me é maravilhoso. O sétimo da lista é Heavy Inquisition. Ele possui cerca de 50 capítulos e eu li cerca de 30. Não li muito, certo? Porque tem uma taxa de lançamento baixa até esse mangá, mas ele tem bastante capítulos, então eu acho que vale a pena você conferir ele. A história começa com o Yeon Jeokha, que ele era o filho de uma concubina do um grande mestre lá das artes marciais. Só que esse pai dele morreu, ele acaba sucumbindo. Então a herança e o poder vão tudo para outra esposa dele, que não é a mãe do protagonista, então que trata ele mal. Quando ele completa uma certa idade, ele acaba sendo mandado para um armazém e acaba ficando lá 10 anos até ele fugir. Lá dentro desse armazém ele aprende artes marciais com um mestre. É um clone dele que tava provocando, no caso. Mais ou menos isso. Mas não era bem um clone dele, já que era o reflexo, mas ele acaba vagando até uma aldeia de bandidos, assim, era uma fortaleza. E acaba ficando lá e forjando laços. O que ele me atrai nesse protagonista é que ele, diferente dos outros mangás que a gente citou, sabe? Que ele não foi para outro mundo ou reencarnou. Ele nasceu lá, então a gente vê que ele passa de uma criança para um adolescente revoltado e acaba amadurecendo lá, como resultado desse processo. Ele tem uma infância sofrida e tal. O escalamento de poder no começo é bem alto, mas conforme a história vai passando, você vai vendo que o foco não é necessariamente o escalamento de poder, já que ele é um cara talentoso, então ele vai aprender rápido. Então você tem que prestar atenção em outras coisas, tipo os relacionamentos que ele vai estabelecendo nesse mundo, as pessoas com quem ele interage. É algo que me chama a atenção, já que tem um pouco de clan building ou nation building, se você for parar pra analisar essa parte. Eu gosto dele por esses motivos que eu citei. Você tem algum motivo pra sentir simpatia por ele ou algo do gênero, saca? Eu tenho um incômodo com ele, na verdade. Eu tenho um incômodo o quão inocente ele é. Mas tipo, se você for para analisar, ele é uma criança, tá ligado? Ele nasceu lá. Ele tem a mentalidade de uma criança, isso com certeza. Ele passou 10 anos preso. Mas o que realmente me incomoda é o fato de que ele ensina o que ele aprendeu para outras pessoas. Eu sou alguém muito egoísta para ensinar a arte marcial que eu aprendi sozinho. Eu te entendo. A arte dele realmente é bonita e as lutas. Na verdade, as lutas elas têm um problema que elas não duram tanto, porque normalmente é papum. Eu acho legal a história. E eu não gosto da família dele, ninguém de lá. Nem aquela mina que... Mas tipo, eu acho que no futuro vai, tá ligado? Vai ter uma redenção da família dele, tá ligado? Tipo, pelo menos dos irmãos. Da madrasta eu já não tenho certeza, mas os irmãos não tem cara de mau caráter pra mim, tá ligado? Pra mim, uma forma deles ter uma redenção sobre eles é quando eles morrerem. Tá, você tem uma opinião bem mais drástica do que eu, já que eu prezo pela violência, sou um cara da paz. Mas vamos lá. Se você preza pela violência, você não é um cara da paz, na real. Eu não prego pela violência, você entendeu errado. Coffee. Certo. Quinto da lista é A End of Father Villa. Eu esqueci de falar no último, que ele tinha 63 capítulos, e eu li todos. E esse daqui tem 88. Não, lá no caso. Ele conta a história de um protagonista, inicialmente, que está brigando com o líder de uma certa seita, porque ele quer se casar com a filha dele, e como ele ama ela, mas esse não é o nosso protagonista, esse é o protagonista do mundo, o protagonista daquele planeta.
O nosso protagonista, ele, enquanto está tendo essa discussão, ele acaba entrando no corpo do vilão deste protagonista deste mundo. Ele vê a situação que tá e percebe, ele se lembra da vida passada dele. E ele começa a olhar em volta, ele começa a tentar entender a situação e aparece uma placa na frente dele, uma janela de status, que fala o seguinte: que ele tem que roubar a sorte e o destino daquele à sua frente. E ele entende que o objetivo dele nesse mundo é ser o maior vilão de todos. Cada protagonista que existir nesse mundo, ele irá roubar a sorte e o destino, e no final irá matá-lo. E a forma como ele apresenta os planos que ele faz, como ele constrói relacionamentos, como ele manipula as pessoas para fazerem certos atos, incrível. Luta não é o foco daqui. O foco é a genialidade dele para fazer com que as pessoas façam o que ele quer que elas façam. A forma que ele consegue comandar todo mundo. Até um exemplo é uma pessoa que volta no tempo. Essa pessoa que volta no tempo sabe que no futuro ele vira um vilão e mata ela. Mas atualmente ele tá controlando ela do jeito que ele quer. É maravilhoso como ele consegue manipular qualquer um que aparece pra frente. A arte também fenomenal. Tá, eu não conheço esse mangá, tá ligado? Eu vou ser sincero aqui. Eu não conheço esse mangá e também não tem muito o que eu posso falar sobre ele. Mas o que você falou sobre ele me chamou a atenção, claro. Ele me lembra muito, tá ligado? Uma novel que eu li, em que o protagonista ele acaba passando por alguns uns perrengues lá e tal. Mas existe um arco em que ele vai encontrar um cara, tá ligado? Que é meio que o protagonista daquele verso, tá ligado? Daquele plano. E ele acaba vendo que existe essa aura de protagonista sobre ele, tá ligado? Ele começa a usar ele, tá ligado? Pra roubar esse poderzinho sobre sorte. É mais destino, tá ligado? Ele rouba esse destino. Sim, ele tem esse negócio. Quanto mais destino ele rouba e mais sorte, mais coisas o sistema libera pra ele. Por exemplo, os protagonistas são tipo: ah, eu sei querer cair em um bueiro e achei um Messi que tá em um colar. Ah, eu reencarnei de outro mundo pra cá. Ah, eu voltei no tempo. Parou. Esquece de deixar o like, gostei, comentário. Esse vídeo aqui deu trabalho pra caralho. 40 minutos de vídeo editados, completinho pra você aí. Top 10zinho. Vamos lá, deixa o like aí, por favor. Fortalece nós. Valeu. Lá fora. E ele tá roubando todo mundo. Eu acho que isso é um plot bastante interessante, tá ligado? Que frequentemente a gente vê nos mangás de arte marcial esse tipo de sinopse, né? Em que acontece esse tipo de coisa, tá ligado? Então eu acho que eles utilizaram dessa maneira, eles utilizaram bem dessa maneira esses plots, tá ligado? Esse mundo. Quarto da lista, Borin Login. Eu li cerca de 120 capítulos desse mangá, mas ele atualmente tem 150. A história começa quando o protagonista desse mundo acha no lixão uma máquina de realidade virtual. Essa máquina de realidade virtual ele achou que estava quebrada, mas mesmo assim ele trouxe, tá ligado? Quando ele trouxe pra casa, ele viu que estava funcionando e entrou, tá ligado? Ele acaba preso dentro desse mundo. Quando ele entrou nesse mundo, ele percebeu que ele possuía um poder, tá ligado? Esse poder é o sistema, né? Pra ficar mais forte, se fortalecer e acaba se tornando um dos mestres que tem nesse mundo aí. Eu não vou entrar muito em detalhes, já que eu não lembro muito bem como funciona esse mangá, mas quando eu li ele, eu gostei dele. Uma parte importante é que dentro desse mundo tem o Murin, mas fora dele, no mundo real dele, é o mundo onde tem o sistema, caça, dungeons, e ele não é classificado como é um ranker lá, que é um caçador no caso. E quando ele vai pra esse mundo da máquina, quando ele volta, ele tem a experiência e as skills que ele ganha lá. A arte dele não é cagada, que nem alguns certos mangás, mas tem um detalhe. Também não é algo fora de outro mundo, tá ligado? É algo mais peso no chão, tá? Não é Shanxia, é Wuxia, o gênero desse mangá. Shanxia é quando o mundo é muito fantasioso, tá ligado? É mais baseado nos mitos chineses e tal. Wuxia é mais pé no chão, sabe?
Tipo, não tem poder que vai destruir montanhas, mas existe um poder que você vai destruir um cara. Um poder assim. O protagonista, tá ligado? Ele não é alguém implacável, mas sim, ele é cruel, mas ele ao mesmo tempo é justo. Bom, no geral eu gosto desse mangá e eu acho que você deveria dar uma chance de ler ele. Se é uma coisa sobre acrescentar, certo? Sinceramente, eu conheço esse mangá, mas eu não acho ele tão bom assim. Ele, pra mim, tem mangás melhores, tipo I Am Frozen Play, essas coisas. Ele eu achei meio esquecido. Talvez. É porque, tipo, esse mangá tem uma taxa de lançamento esquisita, tá ligado? Num mês, às vezes, ele lança 10 capítulos, outras vezes não, tá ligado? É um bagulho desse naipe. Mas você falou que ele é o protagonista maligno e justo. Se você estiver comparando a Enfader Villa, ele não é maligno nem. Ele não é justo, ele só é maligno mesmo. Ok. Tudo que ele faz é pra ele mesmo e ponto final. Não, ele tem um plano maior, tá ligado? Sim, pra ele mesmo. Tá. Se isso gerar morte, então gerou morte. Mas se isso beneficiou ele, então foi o suficiente. Terceiro da lista é I Am Evil God. Bom, ele atualmente tem 114 capítulos, mas no inglês ele tem 356 e eu tô com 350. Eu dei uma parada de ler ele porque atualmente tá acontecendo algo que não tá me interessando tanto, mas vou voltar a ler com certeza. Bom, a história é sobre Kenya. Ele é um homem bonito, não sou eu que estou dizendo, deixando claro. Todas as pessoas dentro de lá chamam ele de bonito. Que, bom, ele vivia no nosso mundo normal, ele acabou sendo atropelado, quem nunca, e passa para outro mundo. Nesse outro mundo, ele se encontra no corpo de alguém que era usado no culto demoníaco como um caldeirão. Bom, para deixar claro, usavam ele como uma fórmula de cultivo duplo, só que de uma forma injusta, onde a mulher, que era a esposa dele, pegava parte da vitalidade dele e dava pra si mesmo, pra aumentar o seu próprio cultivo. Ele vendo a situação que tá, ele percebe que ele tá fudido. Só que ele começa a bolar planos pra conseguir fugir disso. Enquanto ele tá bolando esses planos, aparece uma janela falando pra ele que é pra ele pegar um certo item. A janela no caso é um sistema, né? Sim, um sistema. Quando ele pega esse item, ele viaja para um outro mundo. O rolê é, o sistema dele faz com que ele possa viajar em outros mundos que vai sincronizar com ele de outros mundos. Pode ser um mundo de cultivo, um mundo de mecha, um mundo de magia. Ele vai se conectar a um deles aleatoriamente. E enquanto ele estiver lá, quando ele completar a missão, ele vai conseguir um item de lá ou as skills que ele conseguiu. E o rolê é, ele ganha pontos. Os pontos são dados pelos sentimentos que as pessoas têm por ele. Se alguém sentir medo em cima dele, ele vai ganhar 0.1 de medo. Se ele sentir amor, se apaixonar, 0.1 de paixão. Felicidade, essas coisas. Tudo é assim. Só que isso é se a pessoa tiver cara a cara com ele. Caso a pessoa saiba do nome dele e sinta medo ou qualquer outra coisa, vai ser 0.01. E ele é maravilhoso. Ele entende como ele tem que agir para causar sentimentos pelas pessoas em volta. Ele cria livros para que as pessoas tenham admiração por ele, para se espalhar pelo mundo. E ele é incrível. Ele em si é incrível. A arte dele começa tipo qualquer mangá de arte marcial normal. É tranquilo. Só que quanto mais capítulos passa, melhor vai ficando a arte, até um ponto onde ela fica incrivelmente linda. E as lutas desse mangá também são espetaculares. A arte de quando ele tá lutando, não é, às vezes tem lutas injustas onde ele é obviamente mais forte, ou quando ele luta com pessoas muito mais fortes que eles. Quando ele luta com pessoas mais fortes, aí que a luta começa a descarrilhar pra caralho. Porque ele tem uma skill, que é a primeira skill que ele ganha, que é de poder curar qualquer um com um toque.
ele fica usando isso em si mesmo. Então, ele vai pra cima de ataques que obviamente matariam ele usando isso. Tem cenas onde, mesmo ele lutando com alguém obviamente mais forte, ele vai pra cima do ataque, como uma cena onde ele tá pegando fogo totalmente, e ele começa a rir, porque o inimigo dele tá com medo dele. E ele fala, ué, por que você tá com medo? A gente apenas começou a brincar. E é maravilhoso. Ele não é uma pessoa ruim, ele pesa por si mesmo. Também não vai salvar alguém que tá, tipo, me ajuda por favor. Ele fala, é possível de salvar sim, mas é muito complicado, talvez eu morra no processo, então não. Ele não é uma pessoa má, ele só é tipo, neutro. Ele vai fazer o que beneficia ele, mas ele também não vai tentar foder todo mundo no processo, que nem o Iron Father Guild. Eu não conheço esse mangá, não tenho certeza. Depois eu vou dar uma olhada. Mas o que você falou até agora, eu acho que vale a pena sim dar uma lida nele, tá ligado? Como é que é o escalonamento de poder dele? Bom, quando ele vai pra um outro mundo, ele normalmente vira o mais forte daquele mundo muito rápido. Mas quando ele volta pro dele, ele percebe que tipo, os outros mundos em escalamento de poder é muito fraco. Por exemplo, a esposa dele, atualmente, onde eu tô vendo, ele ainda não tá mais forte que ela. Segundo da lista, Everyone Else is a Returning. Esse mangá aqui, eu confesso que não li muito ele, mas eu li bastante a novel dele. A novel dele é bastante grande. A história conta esse jovem, tá ligado, que tava na faculdade. E do nada, tá ligado, todo mundo some do mundo, tá ligado, e só fica ele lá. No caso, o que aconteceu foi que Deus esqueceu ele. Ele tinha um talento, tá ligado, que ele era uma pessoa com uma presença muito fraca. Então Deus acabou esquecendo ele na Terra, tá ligado? Enquanto todo mundo foi pra outros mundos. Só por isso você vê que é maravilhoso, tá ligado? O protagonista. Bom, é algo bastante cômico, mas ao mesmo tempo triste. Mas ele não foi simplesmente esquecido, tá ligado? Depois Deus percebeu que fez cagada, tá ligado? E enviou uma anjo pra ficar com ele. Tem uma explicação lá porque ele não foi pra outros mundos que nem outras pessoas depois disso, mas eu não lembro agora. Até mesmo ele reclama, bom, se você sabe que eu fui esquecido, por que você não leva pra outro mundo? Ele fala, não, Deus tá cansado. Esse mangá, ele tem uma arte ok. Eu não vou dizer que é boa, porque eu sinceramente não gostei, mas é legível, tá ligado? Mas eu gostei dela, na real. Eu não gostei, tá ligado? Ela tem aquele estilo meio muito claro, tipo, tudo é muito brilhante, mas Sim, ainda assim eu achei legal. É algo muito 2D, tá ligado? É colorido. Eu não sei como explicar direito, mas eu não gostei muito dela. Mas, sim, é legível e não é ruim. O protagonista, eu acho que ele é uma pessoa enfádica, saca? Ele não é alguém cruel, ele é uma pessoa boa, eu acho. Sim, ele é realmente uma pessoa boa. Ele ajuda os outros tranquilamente. Sim, mas eu não acho que ele seja uma pessoa bobão, tá ligado? Isso é um atrativo nele. O escalonamento de poder é progressivo, não é rushado, mas no futuro talvez fique um pouco lento, tá ligado? Isso eu confesso. Eu não tenho certeza como é que tá sendo na novel, já que na novel, quer dizer, no mangá, né? Já que o mangá era adaptando de algumas coisas rushado e outras não. Mas o que eu posso dizer é que vale a pena sim ler esse mangá. Ah, sim. Tem 36, eu acho que li cerca de 15 capítulos do mangá. É, realmente. Eu li todos os capítulos, eu acho o progresso dele bem estável, tipo, ele é forte, isso é absurdo, né? Ele é forte, isso daí sempre foi, mas ele pena pra lutar com um bicho que realmente é nomeado. Os bichos, tipo, os teóricos Goblin do mundo, é fácil ele matar. Agora quando aparece alguém realmente forte, ele tem uma luta contra aquilo. Não é que nem em certos mangás que o protagonista fala que eu vou ter dificuldade pra matar esse monstro, mas ele acaba matando facilmente, né? Sim, mas em teoria tem uma pessoa que fica falando que ele tem dificuldade pra matar aquele bicho e ele mata rápido. E fica voando dele. Sim. Outra coisa, tipo, você falou que ele não é burro. Também ele teve, o quê? 10 mil anos pra poder estudar? Pô, eu acho que tem uma coisa nesse mangá que me chama a atenção quando eu li a primeira vez, tá ligado? Quer dizer, na novel, né? Que é o fato dele ter lido todos os livros do mundo. Como assim, tá ligado? Como assim? O cara conseguiu ler todos os livros do mundo. Porra, é inomináveis tempos de escrita de várias pessoas, tá ligado? Mesmo se você fosse sei lá, viver 100 mil anos, talvez eu não lesse tudo, tá ligado? Tipo...
Bom, você pensar que a Anja falou que a internet continuou funcionando pra ele, então achar livro não é difícil. E agora, se você for pra biblioteca, digamos que ele consiga ler o que, sei lá, qual livro tem mais páginas? 200, 300? Sei lá, mano. Bíblia de Gutenberg. Foda-se. Um bagulho bem absurdo, mano. Assim, se ele tiver pulado as bíblias, essas coisas, 10 mil anos... Pô, mas ele falou que leu todos os livros do mundo. Ele não falou que leu uma obra específica, tá ligado? Não, sim, ele falou. Mas se você pensar que é só realmente os livros, ele foi em todas as bibliotecas do mundo e leu? Ok, Olha. ok. Se não for todas as obras literárias do mundo, porque tem obras literárias que só estão na internet e queimaram todos os livros, por algum motivo. Então... Eu gosto desse mangá. Eu tô lendo ele atualmente, toda vez que lança eu leio. Atualmente ele tá na segunda classe dele, sabe? Ah, Não sim. a terceira, o Rookie. Eu tinha Legal. parado de ler esse bagulho porque quando eu cheguei numa parte que o bagulho tava um pouco lento e eu já tava um pouco cansado, tá ligado? E eu preferi ler outras coisas, mas, tipo, vale a pena sim ler, tá ligado? Se não tiver nenhum outro mangá na sua lista aí pra ler assim, vale realmente a pena de ler. Eu gosto de uma coisa importante dele, que é ele é um ferreiro também, e eu gosto muito de forja, então eu me atrai bastante quando ele começou a construir coisas. Não. O próximo da lista, o primeiro, grande e único, que obviamente foi dado a mim, não por coincidência. Óbvio, essa lista aqui foi separada entre 5 que ele achava melhor e 5 que eu achava melhor. E a gente juntou em ordem de ele primeiro, eu depois. E continua assim. Então a gente não sabia o que o outro escolher até a gente botar na lista. Mas eu, como o primeiro, tive que fazer a grande honra de pegar o que merece. Ai. Um mangá chamado SSS Class Suicide Hunter. Horrível, podre esse mangá. Nem leio, tá ligado? Pode confiar na minha calma. Ele nunca leu esse mangá. Nem vou Mas ler, eu li. não vale a pena. Confia na minha palavra. Eu li esse mangá. Nossa, eu li tudo desse mangá. Ele tinha dado uma pausa de... não lembro, uns 5, 6 meses, alguma coisa assim. Na verdade eu acho que foi um ano. Mas eu esperei pacientemente. E ele voltou no dia do meu aniversário. E eu fui agraciado duplamente com 2 capítulos. Olha que presentão, mano. Este mangá tem atualmente 85 capítulos. E eu li todos eles. E conta a história de Kim Jong-jan. Gong-jan, no caso. Bom, neste mundo existe uma torre, que é onde os caçadores vão. Quando eles entram nessa torre, eles nunca podem sair. A torre é o lugar. Se você entra pra lá, você vai ficar lá. E o protagonista é um dos caçadores que estão lá dentro, ele mora lá dentro. E ele tem muita inveja dos caçadores de alto rank. Principalmente de um caçador específico, que controla o fogo. Que ele é dado como o caçador número 1 do mundo. E ele, toda vez que alguma coisa é postada sobre ele, ele fica escrevendo no chat que queria ser como ele, queria ser como ele. E depois de um tempo, ele tá andando por um beco e encontra esse cara, conversando com uma pessoa de uma outra guilda. E por alguns motivos, o cara que ele tanto gostava mata essa pessoa da guilda. E vê o protagonista ali. E o protagonista, ele tinha uma skill que foi dada a ele quando ele entrou na torre. Que era, quando ele morresse, ele poderia pegar uma skill aleatória da pessoa que matou ele. Esse que era o poder dele, então. Sim, só que, bom, pegar um poder quando você morre é tão útil quanto por nenhum. Ele até reclamou disso, que isso era uma piada que os deuses fizeram com ele. Mas, quando o cara de fogo vê o protagonista lá, ele mata o protagonista. E não de uma forma simples, ele tortura o protagonista antes de matar. E o protagonista, no seu já morto, ele vê cartões passando por ele. E quando ele pega um, ele ganha uma habilidade. A habilidade que ele pegou desse
cara que ele tanto admirava era reviver. Ele consegue reviver 24 horas no passado. Só que isso tem algumas consequências, que não são dadas no protagonista porque ele ainda é rank S. Se ele ganhar aquilo, o que toma o coração dele é o ódio pela vingança. E o fato que ele quer salvar as pessoas. Porque ele começa a perceber que incêndios que aconteciam, coisas ruins que aconteciam nesse mundo, eram por causa desse cara. Que fazia isso pra ele ficar bem na fita. Então, de maneira masoquista, ele se matou 10 mil vezes até voltar no passado e matar esse cara. Sim, ele decide se matar Isso é 10 mil maravilhoso. vezes para voltar no tempo, para poder matar esse cara. Porque se ele matasse ali, o cara só ia voltar no tempo como ele. Então ele tinha que matar ele antes dele ganhar essa habilidade. Então ele faz isso e finalmente mata o cara. E, meu Deus, é maravilhoso. O fato dele ter resistido pra se matar 10 mil vezes pra poder ir e matar esse cara. Cada andar da torre que ele escala é uma história diferente e é emocionante. Ele lida com ela de maneira tão heróica. Foi em 2 lugares. Um que era a história do Murim e outro que era de um castelo. O castelo também, mas não é sobre o castelo, é sobre o palácio. Mas era sobre as bonecas. Nesses dois, quando eu vi o fim da história, eu derramei lágrimas de emoção. Que história incrível. Valeu a pena esperar. Tá. Esse primeiro mangá aí não é tão bom assim, convenhamos. Não é tão bom, é só existência. Tá, esse mangá aqui, lembrando, né, que não é de maneira do melhor para o pior ou do pior para o melhor, é de maneira decrescente, de mangás que a gente selecionou que a gente gostava. Então, se você viu algum mangá que você gosta dessa lista, ele não estava em primeiro, ou alguma posição que você desejaria que estivesse, não se preocupe, não é dessa maneira que a gente fez essa lista. E a gente fez essa lista aqui para você dar uma chance para você ler algum desses mangás, mesmo eu tendo criticado bastante Suicide Hunter. É muito bom. Esse é Suicide Hunter. Eu acho que você deveria tentar ler. Eu tentei ler, mas não me atraiu muito. Mas tem um plot interessante, não é um plot comum, né? Que a gente vê comumente em vários desses mangás que a gente acaba lendo por aí. Essa lista ela foi fundada cientificamente e progressivamente a partir de um fato irrefutável que é a nossa opinião. Exatamente. O método de pesquisa usado pela... Como é que é? A Globo, né? Pelo Estadão. Olha, tem outros que eu botaria, tipo My Disciple Constellation, The Novel Extras, muitos outros que eu adoro, só que se for pra mim escolher 5, eu escolho. Cof, corta. Esses mangás aí vão estar em outras listas, pode ficar tranquilo. A gente não vai dar spoiler, né, dos próximos vídeos. Não vou contar a história deles, mas eu... SS Suicide Hunter é o melhor sim, se você concorda pode falar nos comentários, se você não concorda você pode ficar calado. Sim. Bom, se inscrevam aí, deixa o like aí, rapaziada, fortalece nós, deixa um comentário aí, uma coisa que você queira dizer pra gente, ou a gente vai marcar com um coraçãozinho aí. E é isso, valeu, é nóis, fui.